Segunda-feira, 30 de junho de 2025, 9 horas da manhã. Doguinho tá doido pra passear. Cachorrada doida, correndo pela casa. E eu aqui com as malas abertas pra preparar a minha saída. Quieta! Quieta, eu tô gravando! Coisinha chata! Ó, ela perturba a cachorrinha. Para preparar a minha viagem para a terra indígena Kayapó. Aí eu tô aqui fechando as malas e vejo um artigo importantíssimo de Carlos Madeiro sobre a terra indígena Kayapó. Ditadura prometeu renda a indígenas para liberar garimpo no Pará, diz Ministério Público Federal. Eu tô lembrando aqui da primeira vez que eu fui para a terra indígena Kayapó, foi em 1995 ou 6. Eu estava conversando com o professor Carlos Pérez, eu ia fazer o meu estudo de doutorado sobre a inteligência do macaco prego. Você vê, né? Ele faz uma tese sobre o Davidson no doutorado, né? O macaco prego é incompatível. Não, é incompatível a cultura aqui, né? É por isso que ele vai ver índio agora, né? Eu tenho medo desse macaco prego, porque um dia... Não, ele concorda totalmente com o Bartolo. Eu tenho medo desse macaco prego. Por quê? Por quê? Porque um dia eu levei a Suzana pra eu sei. na Ampof. Aham. A Suzana e umas outras meninas da Ampof. Aham. Fomos num lugar lá, no sul. Aham. E esse tal de macaco prego. Aham. E o macaco prego, o mundo começou a bater punheta pra toda a menina, porra. Esse macaco prego aí. Isso aí que vocês estão ouvindo é o professor Paulo Giraldelli zombando da minha cara, porque eu ia fazer o meu doutorado com macaco prego, mas não era sobre bateção de punheta, não. Era sobre a habilidade do macaco prego de abrir o ouriço da castanha. Né? Ele batia ali na castanha, uma coisa, tem que ter uma destreza manual incrível, né? Coisas que nós humanos não conseguimos. Aí o professor Paulo ficou rindo de mim, porque eu tive que largar essa proposta do macaco prego e estudar Palmeiras, uma vez que os índios matavam muito macaco e os macacos tinham medo dos humanos, eu não consegui fazer meu estudo. E aí o professor Paulo fala, pô, eles estragaram o doutorado dele e ele ainda vai visitá-los agora esse ano, ao invés de participar da cerimônia de lançamento do Capitalismo 4.0, dia 26 de julho, agora em São Paulo. Não vou poder ir. Então vamos ver como é que foi essa viagem, né? Eu saí aqui ali do Jardim Paulistano, onde eu morava com os meus tios. Enquanto fazia ali, terminava a faculdade de biologia, já indo para o mestrado, né? E ali dos jardins, passei pela Avenida Paulista, onde teve o encontro flopado dos bolsonaristas ontem, né? O centro do Brasil. E partimos para a rodoviária do Tietê e de lá, de ônibus aí cortando o Brasil ao longo de vários dias até chegar em Redenção no Pará, né? Então, o extremo oposto, cadê Redenção? Aqui, ó, Redenção no Pará. E que era de onde a gente saía na época em direção à terra indígena Kayapó. E lá que eu tive meu primeiro contato com os indígenas, eu lembro muito bem o cacique Crut, o cacique Tumari, conversando com o professor Carlos Pérez sobre a pesquisa da minha amiga Malu, que ia estudar cutias, discutindo como é que ia conseguir pegar a cutia, não sei o quê. E aí pegamos o aviãozinho, né? Então o aviãozinho, ele começa sobrevoando desmatamentos, né? Então já é uma coisa incrível, porque é um avião minúsculo, né? Você vai sentado em cima do bujão de gás, da gasolina, das comidas, com a cabeça torta. E na época, hoje em dia mudou tudo isso, né? Não, a primeira mudança é que eu não tenho mais dinheiro para ir de avião, agora eu só vou de barco, eu subo o riozinho. Mas aí você vai pelas fazendas, tá? E aí chega uma hora que você entra na terra indígena, né?
E aí você já vê uma mudança na vegetação. A vegetação está essencialmente preservada. Mas logo que você entra, né, você passa por Cumaru do Norte e aí você vê esses imensos garimpos sobre os quais Carlos Madeiro tá falando hoje, né, nesse artigo dele publicado no UOL, né, que foram criados intencionalmente pelos governos brasileiros na época da ditadura. Aí passado pelos garimpos, você vai aí você voa sobre a floresta preservada e chega na aldeia Ucre, que está livre de garimpos e tem o seu riozinho maravilhoso. É o último grande rio, assim, o último rio, né, completamente livre de garimpos aqui de toda essa região aqui do Pará. Artigo de Carlos Madeiro, publicado dia 29 de junho de 2025 no portal UOL. O Ministério Público Federal no Pará está tentando fechar um acordo com a União para que ela realize medidas compensatórias pela liberação e incentivo do garimpo na terra indígena Kayapó. Muito justo, fundamental, importantíssimo. Eu lembro que sempre que eu passava em cima daquele garimpo, eu falava, nossa, tantos anos que aquele garimpo já estava desativado, né? Isso no fim da década de 90, né? E a vegetação não volta, e o Rio Fresco contaminado por metais pesados, contaminado pelo garimpo, barrento. Tinha que fazer um trabalho. Meu sonho de vida era recuperar aquela ferida na terra indígena Kayapó, fechar, restaurar a vegetação daquele garimpo, né? Não consegui. Eu vivo hoje aqui tentando restaurar um pedacinho de Rio Xingu, mas quem sabe, né? Quem sabe? Um acordo para a extração de ouro ocorreu em 1981. E seguiu até 1988. 1988, quando houve uma mudança substancial da ação do Estado com a Constituição de 88. E por isso que os filhos da puta tudo quer acabar com a Constituição de 88. E tem gente que fica do lado, calado, ouvindo isso e não fala nada. Ô cara, isso é indireta pra mim. Eu não tenho a obrigação de falar sobre todos os assuntos. Eu entendo de biologia e conservação. E agora a geopolítica internacional focada no BRICS. Se o Calói queria destruir a Constituição de 88, eu não tenho obrigação de argumentar. Fiquei calado. Agora o que eu falo, ou o que eu tenho obrigação de falar é assunto seu. Vai te catar. Quando a Constituição retirou o Estado da iniciativa, deixando espaço e estrutura para garimpeiros ilegais ocuparem a área. Percebe então o que aconteceu, né? Então o Estado estava bancando o garimpo dentro da terra indígena Kayapó, organizando mesmo. Tem documento oficial mostrando, né? Você vai ver aí mais adiante no artigo, né? Hoje em dia os Kayapó estão sofrendo ali as consequências disso, né? Só que a partir de 1988, na hora que eles saíram, deixaram tudo lá, não queimaram, não destruíram, não removeram, não, largaram tudo lá. Certamente as pessoas envolvidas continuaram, não mais como membros do Estado, mas agora pela iniciativa privada, né? E a coisa se prolongou ainda por alguns anos, quando houve um movimento épico do povo Kayapó de remoção desses garimpos, na época da demarcação das suas terras, e eu achava que esses garimpos desapareceriam. Quando eu comecei a frequentar a terra indígena Kayapó, eles estavam desativados, e aí no governo Dilma Rousseff, o movimento garimpeiro começa a ganhar força de novo lá, né? A Dilma guerreira do povo brasileiro, né? Sempre levando adiante os projetos da ditadura militar, como por exemplo aqui, ó, o Belo Monte do meu lado, né?
E aí Bolsonaro vem depois de Dilma e o garimpo explode. Então percebam que existe uma consonância entre Dilma e Bolsonaro. BR-319. Dilma começou esse negócio, o processo de recuperação. E Bolsonaro quer levar adiante, né? Enquanto Lula fica só olhando, né? Ai, não, para, professor Rodolfo, para. Sabe? Lembra que... Porque senão daqui a pouco você precisa estar falando aí que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa, que não adianta fazer nada. Chega, eu acho que é aquele cogumelo que você comeu lá em Amsterdã causou algum dano permanente na sua cabeça. A gente explica, e você, não sei, fica se misturando com o identitário e dumerista, e você mesmo já falou no seu canal que já houve operações da Polícia Militar, da Polícia Federal, IBAMA, sei lá, de remoção de gente desses garimpos. Não é a mesma coisa, né? Por favor, senão eu vou parar de acompanhar o canal. A proposta veio após estudos feitos dentro de um processo que apurou a atuação de órgãos federais durante o regime militar no fomento à mineração no território indígena. A terra indígena Kayapó, com 3,2 milhões de hectares, foi demarcada em 1991. O Brasil precisa de gente que sabe o que deseja o povo. O Brasil precisa de 1991 e logo em seguida foi assinada a homologação da terra indígena Kayapó com 3 milhões de hectares. Uma terra indígena porruda, maravilhosa, para onde eu tô indo na semana que vem. Mas não me confunda. Eu não tenho nada a ver com Collor. Muito pelo contrário. Eu fui praticamente um cara pintada. Vocês estão vendo essa menina aí no meio da foto? A Cilinha, né? A Cecília Lotufo, a musa da geração cara pintada. Saía com a gente, era um pouquinho mais nova que eu, mas era da mesma galera que eu frequentava ali na Vila Madalena entre os anos 80 e 90. Ó, a minha galera era essa aí, ó. Ó, Chico Buarque, ai, Lídia Bronde, ai, meu coração, que paixão. Pois essa era a minha turma. Agora dá uma olhada nessa notícia. Decisão do ministro Flávio Dino do STF determina que Congresso regulamente a mineração em terras indígenas e favorece o lobby da mineração. Flávio Dino, escolhido por Lula para o Supremo. Não dá para vir com essa história de eu não sabia a opinião de Flávio Dino sobre mineração em terras indígenas. Claro que sabia, porra. Sabe? Então, no final das contas, foi Collor que assinou a homologação da terra indígena e Lula que está determinando a destruição da terra indígena com a volta da mineração. Agora, novamente, que nem na época da ditadura, com a aceitação do Estado. Ai, para, professor Rodolfo. Você já disse que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Agora você vai dizer que ainda bem que ganhou o Collor, porque se fosse Lula, talvez nem a homologação da terra indígena tinha saído? Ué, não sei. Só sei que com o Collor saiu. Professor Rodolfo, volta pro texto, vai lá ler o negócio do Madeira, para de dar a opinião. E é a segunda que mais sofre com mineração ilegal hoje. O maior ícone do povo é o cacique Raoni. Sim, junto com meu irmão Paulinho Paiacã, né, recentemente falecido, que foi uma liderança fundamental nesse processo de homologação da terra indígena. Ele foi muito caluniado em vida na época da ECO 92, acusaram ele injustamente de violência contra uma jovem. E até hoje, os mais novos não sabem nem o que mas os mais velhos até hoje
muitas vezes não reconhece o verdadeiro valor, a importância histórica do meu irmão Paulinho Paiacan, em função das mentiras que foram ditas naquela época. Segundo o Ministério Público Federal, para convencer os indígenas a aceitarem a entrada do garimpo, servidores da FUNAI, militares e políticos visitaram aldeias oferecendo mercadorias, promessas de renda e infraestrutura para convencer as lideranças. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa está acontecendo agora de novo em função dessa perspectiva de regulamentação da exploração minerária nas terras indígenas. Então já estão se aproximando dos índios. Inclusive eu sinto hostilidades crescentes contra mim, porque sabem que eu sou ecologista e vou fazer de tudo para atrapalhar o desenvolvimento a instalação de uma empresa de mineração que destrua o território Kayapó, que eu amo tanto. Para os procuradores, o Estado brasileiro é culpado, porque não apenas permitiu o garimpo, mas institucionalizou, remunerou os indígenas e os inseriu em uma lógica extrativista, sem oferecer alternativas viáveis de desenvolvimento sustentável. Exatamente. Por isso que agora é a hora do Estado compensar esse crime, fomentando o desenvolvimento de atividades de desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento sustentável entre aspas, né? Do meu ponto de vista, o que eu quero ver é a proteção e a recuperação daquela área. Segundo o Ministério Público Federal, durante a ditadura militar de 1964 a 1985, o governo entendia a exploração de ouro como estratégia para impulsionar a economia e gerenciar a dívida externa. O Ministério Público... É a mesma coisa que agora, tá? Só troca dívida externa por déficit público. O Público Federal argumenta que nessa ideologia a FUNAI foi instrumentalizada para facilitar essa exploração. Sim, exatamente. E a mesma coisa aconteceu no governo Bolsonaro. Bolsonaro botava militares na chefia de administrações locais da FUNAI para incentivar a nova invasão de garimpeiros. Muitas vezes com figuras sem conhecimento da causa indígena liderando o órgão. Contexto. O Estatuto do Índio de 1973 reconhecia a posse permanente e usufruto exclusivo das terras indígenas. Entretanto, ao mesmo tempo, permitia a exploração mineral por terceiros com autorização estatal, com um prévio entendimento com o órgão de assistência ao índio. Segundo o MPF, a FUNAI, em vez de proteger os direitos indígenas, passou a negociar terras e induzir comunidades a aceitar empreendimentos econômicos. Em 1980, um fato marcou a entrada da mineração: a nomeação do coronel João Carlos Nobre da Veiga, ligado ao Docegel, braço de mineração da Companhia Vale do Rio Doce, para a presidência da FUNAI. Quem diria que o coronel filho da puta genocida que invadiu, que na presidência da FUNAI facilitou a invasão da terra indígena Kayapó, tinha ligações próximas com a Vale, né? A Vale tão bacana, depois melhorou muito, eles começaram a ajudar a reflorestar o sítio lá do Sebastião Salgado. Até a Fernanda Montenegro fez propaganda pra Vale. Filhos da puta. Oi! Qual o nome dele mesmo, Janja? É Robson Salame. Aqui é Robson Salame. E eu acredito que, da mesma forma que as pessoas podem mudar e melhorar, as empresas também podem. Se em vez desse baixa audiência aí ficar xingando a Vale
ameaçando ganhar processo, tivesse estabelecendo um network, talvez conseguisse financiamento para reflorestar essas áreas de garimpo, assim como Sebastião Salgado fez na sua fazenda. A escolha gerou protesto, já que ele mesmo havia dito não ter conhecimento do tema indigenista, o que foi visto como desprezo pelas instituições ligadas aos povos originários. A indicação foi a sinalização de que a FUNAI iria ceder às pressões para facilitar a exploração mineral em terras indígenas. Sob sua liderança, o órgão participou diretamente da exploração aurífera, cogitando inclusive transformar o território Kayapó em um garimpo nos moldes de Serra Pelada, relata o MPF. Em 1981, a FUNAI e a Docigel firmaram um convênio autorizando o garimpo de ouro em área Kayapó não demarcada. Essa parte ficou meio confusa, né? É numa área Kayapó antes do processo de homologação, acho que é isso que ele quis dizer, porque foi na área Kayapó. Hoje em dia está dentro da terra homologada dos Kayapó. O acordo previa fiscalização da FUNAI e repasse de parte dos impostos como remuneração aos indígenas. O convênio, diz o MPF, privilegiou o interesse econômico sobre a proteção territorial. Aí aqui tem a imagem do convênio, né? Formalização de convênio é o documento aí assinado aí pelo Ministério do Interior. Convênio assinado pela FUNAI em 1981, liberando mineração na terra Kayapó. Até o final de 1981, o garimpo estava totalmente estruturado, funcionando sob tutela estatal, com serviços de saúde, transporte aéreo e comercialização oficial do ouro. A ação contava com a participação de órgãos federais, como a Caixa Econômica e a Aeronáutica. Em 1983, um decreto federal legitimou a FUNAI como órgão coordenador da comercialização do ouro. Embora tenha havido resistência inicial de parte das lideranças Kayapó à entrada de garimpeiros, a dependência de bens de consumo, a precariedade dos postos indígenas e as promessas econômicas levaram parte da comunidade a aderir à atividade. Exatamente como vai acontecer agora com esse novo ciclo de mineração que se abre a partir dessa requisição de Flávio Dino. Afirma: mudança no fim da década. Em 1988, A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. A Constituição marcou o fim da exploração estatal de ouro e passou a exigir uma lei complementar e consulta livre, prévia e informada para autorizar a exploração mineral em terras indígenas. Então, nesse ponto que eu fico meio preocupado com o artigo do Carlos Madeiro, né? Porque essa lei complementar é justamente essa que o Dino tá solicitando agora. Então, e Carlos Madeiro fala disso de passagem, mas ele não comenta a desgraça que vai ser a mineração em terras indígenas. Percebe esse cara, ele grava vídeo igual o bolsonarista dentro do carro.
só pra dizer que tem um Fiat. E aí nesse vídeo, ele já disse que Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. Ele já disse que Collor foi melhor do que teria sido Lula. E vem reclamar que eu ali sentado na frente do bicicleta, não falei nada quando ele disse que era pra acabar com a Constituição de 88, né? Então, a pessoa é um cara que não é de esquerda, não poderia se classificar, porque quem iguala Lula a Bolsonaro e quem fala alguma coisa boa de Collor não pode ser de esquerda, e ao mesmo tempo vem me cobrar uma postura que nem ele tem. E o mesmo processo que Madeiro descreve ali na época da ditadura já está acontecendo agora. E vai deixar buraco, contaminação, destruição, agora de uma forma permanente, né? Porque o poder de destruição dos anos 80 para agora se multiplicou infinitamente. Agora o povo está interessado nessas terras raras, né? Para fazer as tecnologias e até essa suposta transição energética. Então esse é o grande assunto, esse é o grande assunto subjacente a esse texto do Madeiro, né? Apesar de não estar explícito. A retirada da estrutura federal, porém, gerou outro dano. O governo saiu abruptamente do arranjo, deixando equipamentos e cadeia logística, o que facilitou a continuidade ilegal da atividade. A transformação abrupta no modo de vida caiapó de um regime de tutela para a necessidade de firmar acordos com empresas mineradoras e se integrar à lógica capitalista ocorreu de forma acelerada e sem acompanhamento adequado do Estado, agravando... Eu não sei não, Carlos Madeiro, mas eu vindo esse pedaço, eu imaginei você defendendo que a mineração de terras indígenas agora aconteça com acompanhamento adequado do Estado e talvez de uma forma não tão acelerada, mas não que não aconteça. Estou errado? A desestruturação cultural e social e expondo comunidades a riscos. Mais uma imagem importante aqui dos Caiapó na Constituição de 1988. Para o Ministério Público Federal, a ineficácia da regulação após a retirada estatal causou violações de direitos humanos e degradação ambiental. Olha aí de novo, botando a culpa das violações dos direitos humanos e da degradação ambiental, a falta de regulamentação. Não, o artigo está claramente defendendo a regulamentação minerária em terras indígenas. Carlos Madeiro, a gente se conhece, né, pela internet. Carlos Madeiro por um período me consultou algumas vezes sobre desmatamento da Amazônia, ali no governo Bolsonaro. Depois de um tempo para cá, nunca mais me escreveu e tal. Escreveu alguns artigos importantes sobre desmatamento da Amazônia, mas agora parece que está defendendo essa postura do governo Lula de regulamentação dos garimpos ou da atividade minerária dentro das terras indígenas. Como o trabalho análogo à escravidão, violência e degradação ambiental, que persistem nos territórios indígenas com o garimpo ilegal. A proibição normativa do garimpo, embora necessária, não foi acompanhada de medidas estruturantes de transição econômica e social, deixando o povo caiapó em estado de vulnerabilidade, dependente de uma atividade cuja origem está na política estatal indutiva. Reparação. Para o Ministério Público Federal, a exploração promovida como solução econômica mostrou-se incapaz de conter a dívida externa, reverter a crise ou promover desenvolvimento sustentável. Tá vendo que toda hora que eles falam isso, eu vou e complemento dizendo, da mesma forma que vai acontecer agora, também não vai melhorar a situação econômica do país. Vamos entregar as terras indígenas, que são importantes para o equilíbrio climático do Brasil, para essa mineração em terras indígenas, em nome de alguns caraminguás, mas que não vai resolver a mesma coisa, não vai resolver porra nenhuma, né? Eu queria ver o Carlos Madeiro colocando essas vírgulas.
Diante do cenário, o órgão propõe uma conciliação extrajudicial com a União em busca de uma reparação histórica, cultural, social e econômica ao povo caiapó. Na terça-feira, a proposta foi apresentada pelo Procurador da República, Márcio de Figueiredo Machado Araújo, à AGU, Advocacia Geral da União, que em um prazo de 45 dias deve analisar a proposta e se manifestar em nome da União. A proposta visa promover a justiça restaurativa, com base na responsabilidade histórica do Estado, garantindo reparação integral, resgate da memória e verdade e medidas de não repetição. Essas propostas são fundamentais na necessidade de reconhecer publicamente a responsabilidade do Estado e de reparar os danos materiais e imateriais causados, diz o MPF. Tudo bem, tá? A gente não sabe como teria sido com o Lula em 92. Que bom que Collor assinou. Foi péssimo o Flávio Dino levantar essa coisa de querer regulamentar mineração em terras indígenas. Mas, pensando em 2026, né? Você acha que você tem mais chance ou menos chance de conseguir algum apoio para fazer alguma coisa de bom na terra indígena Caiapó com o Lula ou sem o Lula? Não, sem dúvida que entre o Lula e um bolsonarista, nossas chances são melhores com o Lula. Então pronto. Então chega, né? Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.